E aí, gente, tudo bem? Bom, dessa semana quase que eu falho de novo com o vídeo do canal, porque tá muito difícil se manter são nessa pandemia, né? Mas aí eu vim aqui guardando duas coisas que eu resolvi compartilhar num vídeo só. Então vai ser um vídeo meio que de comentários sobre algumas questões que estão aí, que eu vi tanto na semana passada quanto nessa semana e sobre as quais eu venho pensando. O primeiro fato é que saiu uma notícia hoje ou ontem, se eu não me engano, que fala sobre uma gripe cujo hospedeiro são os porcos. Os chineses descobriram essa gripe e perceberam que ela tem um potencial de transmissão para os seres humanos bastante alto. E que nesse momento ainda pode ser controlado, há uma possibilidade de controle, no entanto, é um vírus que se adapta muito fácil e que pode sofrer mutações muito fáceis para contaminar seres humanos. E caso ele contamine seres humanos, o seu potencial de contaminação é bem alto e bem sério. Eu já falei isso. Quem me conhece sabe que eu tenho falado sobre isso constantemente. Conheço muitos veganos que estão falando sobre isso, sobre o fato de que muitas doenças da atualidade são por conta do nosso consumo de carne, são por conta da nossa proximidade com animais, e eu não tô falando de animais silvestres. Porque quando começou o corona, muita gente começou, porque na China eles comem tudo, na China eles comem morcego, eles comem tartaruga, é culpa do fato de que eles comem qualquer coisa, eles estão comendo animais silvestres, e esse é o problema, e por isso ocorreu o contágio. Mas, na verdade, a maior parte dessas doenças, dessas 70% de doenças aí da atualidade que são relacionadas ao consumo de carne, não tem a ver com o consumo de carne exótica, com o consumo de carne silvestre. Tem a ver com o consumo de carne ao qual a maior parte do planeta está habituado, que é a carne bovina, a carne de frango e a carne suína. Então, são carnes habituais no prato da maioria das pessoas que estão trazendo severos problemas. Os problemas não estão só no consumo da carne. Na realidade, eles estão na criação dos animais para o nosso consumo de carne, consumo de leite, ovos e esses derivados. Por quê? Esses animais, eles estão em convívio muito direto com os seres humanos. E mesmo que eles sejam apenas hospedeiros de determinados vírus, há vírus que vão sofrer mutações e que vão ser transmitidos para os seres humanos. Então, os animais às vezes não padecem das doenças dos vírus que carregam, no entanto, pode haver essa transformação do vírus e ele pode ir para um ser humano, infectar esse ser humano. E aí a gente tem um cenário de pandemia como nós temos hoje. Inclusive, eu também vi pesquisas tentando provar mesmo se o morcego foi o culpado e o responsável pela transmissão da Covid, ainda que a maior parte dos cientistas estejam falando desde o surgimento da doença até agora que a transmissão está relacionada com o morcego. Há um grupo de cientistas especialistas em estudos sobre morcegos dizendo que talvez não seja exatamente dessa maneira. De qualquer modo, o que eu quero dizer aqui é que a nossa relação com a natureza, ela é tão irracional, ela é tão absurda, predatória e desonesta, ela é tão imoral que nós estamos agora colhendo os frutos dessa relação devastadora que nós estabelecemos com o meio natural. Além do fato de que a criação de animais para o abate e para fornecimento de outros produtos é responsável pela maior parte da degradação ambiental. Os desdobramentos que há para o meio ambiente referente à criação de gado e as áreas que são necessárias para a criação de gado, frango, né, porco, enfim, esses animais aí que são mais comuns, é muito maior do que as áreas para agricultura, para o fornecimento de grãos. Ou seja, nós estamos devastando muito mais e tendo uma atitude muito mais predatória com a natureza para o consumo de carne do que para o consumo dos derivados diretos da terra. A questão do veganismo, ela não está nem um pouco relacionada com qualquer visão elitista, descolada da realidade ou pouco revolucionária.
Pelo contrário, o veganismo é uma pauta política extremamente importante. Inclusive, é muito menosprezada pelos grupos que se dizem revolucionários e que estão à esquerda. O veganismo é uma postura absolutamente contrária e revolucionária contra o capital. Se tudo na gente é cultural, se tudo na gente que é cultural também é marcador de hierarquia, não tem como dizer que a nossa alimentação não seja. Falar sobre soberania alimentar, sobre escolhas de alimento, sobre acesso a alimentos que não sejam altamente industrializados, que sejam mais baratos, que sejam mais tranquilos para a aquisição do próprio trabalhador, perpassa por falar em veganismo. Então não há elitismo no veganismo, não há uma postura pós-moderna no veganismo. Há quem leve as pautas veganas descoladas das outras pautas. E isso não é diferente em outros movimentos. Há feministas que descolam seu feminismo da questão de classe, de raça. Há pessoas do movimento racial que descolam seu movimento das questões de classe e de feminismo. E assim por diante. Há quem descole da questão da sexualidade, da questão do capacitismo. Enfim, há diversas pautas que podem ser descoladas. Mas para nós que estamos à esquerda e que pretendemos ter um olhar global, um olhar muito mais abrangente para a compreensão das hierarquias da sociedade, das opressões e explorações sociais, é fundamental, é indispensável que nós olhemos a questão ecológica e que nós olhemos a questão do veganismo. Veganismo não é só sobre alimentação. Veganismo é sobre postura política revolucionária. Veganismo é ir contra o que está estabelecido socialmente. Estudar um pouquinho da história da alimentação nos traz uma luz sobre isso. E eu acho demasiadamente importante. O outro tópico que eu resolvi abordar aqui nesse vídeo não tem nada a ver com veganismo, mas tem a ver com a atualidade também, que é a questão da educação longe das escolas, da educação à distância. A verdade é que nós professores, porque para quem não sabe, eu sou professora, estamos desgastados, estamos exaustos com relação à rotina que se estabelece por conta da educação à distância. Se a educação já é um processo desgastante, e isso não é novidade para ninguém, uma vez que os trabalhadores docentes padecem de grande adoecimento psíquico, a questão da pandemia traz aí uma nova realidade que agrava essas questões do adoecimento. Por quê? A sala de aula é um lugar extremamente difícil para a promoção do aprendizado. Nós estamos aí há anos, décadas, lutando com teorias pedagógicas, lutando com as transformações da sociedade e como a gente vai conseguir continuar fazendo do espaço escolar um espaço onde o aluno possa, de fato, adquirir conhecimento para uma compreensão profunda, crítica e transformadora da sociedade. Nós estamos aí nessa luta, tentando romper com uma educação que vem sendo imposta também há décadas para transformar o filho da classe trabalhadora simplesmente em mais um trabalhador braçal, em mais um trabalhador subalternizado, em mais um trabalhador explorado. É isso, nós estamos lutando há muito tempo por isso. A questão é que se já é difícil a competição de fazer desse espaço escolar um lugar em que se compreenda a sua importância, um lugar que o aluno esteja lá para o aprendizado de fato, porque há muita competição com a tecnologia e com as transformações que essa trouxe, e mesmo pela valorização que a sociedade dá para a educação e para os profissionais da educação, agora a gente está distante, sem poder pegar na mão do nosso aluno e falar, vamos, faz, isso é importante. Famílias e famílias de trabalhadores não têm tempo, não têm condições de cuidar da educação dos seus filhos, porque estão o tempo todo também abandonando seus lares para serem explorados nos seus ambientes de trabalho. As mulheres que são mais subalternizadas, que estão nos piores postos de trabalho, com os piores salários, chegam em casa e ainda têm em média o dobro de carga de trabalho doméstico para fazer, também agora carregam nas costas a educação dos seus filhos. E muitas vezes é impossível dar conta de tudo isso de uma maneira eficiente. Os pais, muitos, estão sentindo a ausência da escola, mas o triste é que não estão sentindo necessariamente valorizando o professor. Estão sentindo porque sentem a sobrecarga da educação dos filhos em casa, sentem a sobrecarga
de períodos mais longos desses filhos em casa, mas não necessariamente sentem a falta da nossa capacidade profissional na educação. Nós nos formamos, estudamos tanto e seguimos cotidianamente nos esforçando para que a educação seja minimamente promotora de conhecimento. No entanto, a gente não vem sendo valorizado. A gente não vem sendo olhado pela sociedade como importantes. A gente vem sendo olhado mesmo como aqueles que cuidam dos filhos quando eles não estão em casa. Quando eles estão longe dos pais, para os pais muitas vezes poderem trabalhar. É uma lógica nefasta que não dá para culpabilizar os pais, não dá para culpabilizar o professor, não dá para culpabilizar o aluno, é um conjunto de problemas, de situações problemáticas que estão aí gerando isso que a gente vive. Nesse momento da pandemia, tá tudo muito, muito difícil para todo mundo, para os pais, para os alunos e principalmente para nós professores, porque além de tudo, a gente tem que seguir sorrindo, seguir dando conta desse cotidiano, de cumprir todas as tarefas, mas também cumprir as nossas tarefas pessoais. O deslocamento do espaço de trabalho para dentro do lar acaba com as fronteiras do trabalho. É como se nós tivéssemos trabalho todos os dias, todas as horas, ou seja, 7 dias por semana, muito, muito mais do que um expediente normal de 8 horas, ou como muitos professores, 10, 12 horas de trabalho diário. É exaustivo, é enlouquecedor. Eu tenho pensado muito nisso, porque são tantos os fatores que estão relacionados com essa educação em casa, são tantos os fatores que fazem com que as agonias cotidianas se intensifiquem, e nesse momento em que a gente está nessa montanha russa de sentimentos, nós, professores, estamos ainda mais. Não estou dizendo que somos a única categoria que está sofrendo, nem que somos os mais sofredores nesse momento, mas eu estou dizendo que nós precisamos ser olhados, que as propostas de educação precisam ser olhadas. É hora de nós, professores, darmos as mãos, porque se não demos há tanto tempo, não estamos dando as mãos há tanto tempo pelas lutas, pela salvação da nossa categoria, agora mais do que nunca a gente vai precisar se unir enquanto classe para pensar o que está sendo proposto, o que nos é possível para que mantenhamos a nossa sanidade. Nada, nenhum salário paga a nossa saúde, nenhum salário paga a nossa vida. É muito importante entender isso, porque o discurso de você estar sendo pago, então vai, faça, é um discurso também nefasto e é um discurso comprado pela maior parte da sociedade. Nós estamos sendo pagos, no entanto, estamos trabalhando muito mais do que já trabalhávamos. E, outrora, nós já trabalhávamos muito mais do que recebíamos. O trabalho do professor não se limita ao ambiente escolar. Quantos são os fins de semana e os contraturnos que nós passamos trabalhando, produzindo material, corrigindo provas, fazendo cadernetas, organizando as coisas? Quanto tempo? Agora, o problema é que além de todas essas questões, nós ainda temos a questão de que postar nas plataformas, levar os conteúdos aos alunos, disponibilizando o link dessas plataformas, explicando de maneira oral, em vídeos, de maneira escrita, requer muito, muito, muito mais trabalho. Eu espero que quem esteja vendo esse vídeo reflita um pouquinho sobre a situação dos educadores nesse momento. Eu espero que os educadores que estão vendo esse vídeo reflitam um pouquinho sobre aquilo que estão vivendo agora. Entendam a que classe pertencem, quem é sua categoria profissional e porque a gente precisa começar a se olhar uns aos outros para nos cuidarmos. Valeu, gente! Eu espero que eu consiga mais um vídeo a semana que vem e assim a gente segue lutando na pandemia. Valeu!